bom que você já sentou. Obrigada, pastor. Então, irmãos, quem tem a revista, a gente está na lição 4, na página 24. Mas quem não tem a revista, eu já queria te convidar a deixar a sua Bíblia aberta aí, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Deixa abertinho aí, o pessoal do som também me ajuda, porque a minha Bíblia é em TLH e eu prefiro ler por aqui. Então já deixa engatilhado aí. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Irmãos, só Deus sabe como eu estou nervosa. Parece que é a primeira vez que estou aqui neste altar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Bom, a lição de hoje a gente vai estudar sobre Elias e os profetas de Baal e os profetas do poste-ídolo Aserá. Nossa, Beli, que nomes estranhos. Eu sei. Mas a gente vai entender melhor o que são eles daqui a pouquinho. Antes de entrar na lição, eu queria que vocês interagissem comigo, tá, gente? Que é um estudo, então falem comigo. Quem aqui já conhece a história de Elias a fundo, assim, sabe o que aconteceu entre ele e os profetas de Baal? Quem já conhece, levanta a mão aí para eu ver. Mais alto assim? Ah, beleza. Então eu suponho que quem não conhece é que está com a mão para baixo, né? Beleza, então nós vamos aprender bastante aqui sobre quem foi esse grande homem de Deus. Eu já queria começar a compartilhar com vocês que o objetivo da lição de hoje é entender que Deus opera milagres através de seus filhos. Esse é o objetivo da lição de hoje. A gente tem que sair daqui entendendo isso. Deus, ele opera milagres através de nós. E a gente vai ver como ele operou milagres através da vida de Elias. Então, é necessário que a gente entenda já desde o comecinho que cada um de nós aqui somos uma ferramenta nas mãos de Deus. E ele nos usa para operar milagres, tá? Vamos ler todos juntos o texto áureo, tá? Que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, verso, dá para ver daqui direito, 38. Então, deixa eu vir para cá. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, na vala, né? Verdade prática, vamos ler todos juntos também, ó. 1, 2, 3. O Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Amém. Ou seja, irmãos, todos aqueles que estiverem dispostos para fazer aquilo que é certo, o Senhor vai estar ali do lado para fortalecer, né? Isso é o que está dizendo ali. Antes de ler o capítulo 18 para a gente entrar na história, eu queria voltar um pouquinho na aula anterior do contexto para a gente não ficar boiando aqui. E eu queria fazer uma pergunta e ver quem saberia me responder, ó. Nesse contexto aqui de Elias, o profeta de Baal, como é que estava o povo de Israel nessa época durante o reinado de Acabe? Quem saberia me responder? Como que estava o povo de Israel nessa época aqui, diante desse reinado de Acabe? Vocês lembram quem é Acabe, que foi dado na semana passada? Acabe era rei de Israel, reino do norte. Como que estava Israel? Oi? Não consegui entender. Oprimido, mas o quê? Em pecado. Que tipo de influência Acabe estava gerando para o povo de Israel? Uma influência boa ou uma influência ruim? Uma ruim, né? Mas o que ele estava levando o povo a fazer? Idolatria. Que tem a ver com isso que vocês falaram, né? A opressão, o pecado. Israel, que era o cabeça da nação, ao invés de levar o povo a buscar a Deus, ele estava fazendo o quê? Corrompendo o povo com deuses estrangeiros, que são esses deuses que nós lemos aqui. Um deles é Baal e o outro deus é Aserá, perdão. E quem lembra, Acabe, ele foi influenciado por quem? Né? Abençoada Jezabel, ela mesma. Ela influenciou Acabe e Acabe influenciou toda aquela nação. Então, gente, imagina, toda a nação de Israel adorando outros deuses. Era assim que estava o povo. Eles estavam vivendo uma apostasia. Todos aqui sabem o que é apostasia?
Quem sabe responder? Isso aí, a apostasia é isso, é você, uma vez você acreditava naquilo e de repente você fala, não quero acreditar mais e começa a mudar de fé, mudar de religião, mudar de pensamento. Então era assim que estava Israel nesse momento aqui, vivendo uma apostasia, ok? Eu botei aqui que eu estou me guiando pelo que eu escrevi, irmãos. E aí eu quero trazer um exemplo para deixar ainda melhor no entendimento de vocês. Vamos dar um exemplo aqui na nossa igreja. Aqui é um lugar onde a gente se reúne para buscar o Senhor, amém? Agora imagina se sobe um pastor aqui, vamos dizer, o nosso pastor é substituído por alguma razão e sobe um outro pastor aqui. E ele vira para vocês e fala assim, olha, eu não quero mais adorar a Deus não quero mais adorar Jesus não, eu vou mudar essa história. Sabe, eu fui lá um pouquinho vamos dar um exemplo aqui no Espiritismo, e eu gostei do Deus Exum, não sei como é o nome direito. Gostei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma estátua dele e vou botar aqui no altar. Sabe esse nome bonitinho, Jesus? Eu vou tirar, vou botar Oxum e vou trazer a estátua dele e vou botar aqui. E é ele que nós vamos adorar agora. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Era como se um pastor tivesse trago uma imagem de um outro Deus estranho, colocasse aqui e agora a igreja tem que adorar esse Deus. E sabe o que estava acontecendo, irmãos? Eles estavam adorando. Eles estavam abandonando Jesus para adorar Oxum, para adorar outro Deus. Então, vocês entendem a gravidade do que estava acontecendo ali? Eles estavam completamente abandonando o Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? Dentro desse contexto, vamos botar assim, dentro da igreja, enquanto algumas pessoas estavam, vamos adorar então Oxum, vamos adorar esse aqui, ainda tinha um profeta, vamos dizer assim, que não se dobrou, que esse profeta era Elias. Dentro de toda aquela nação, é claro que tinham outras pessoas também, mas o profeta Elias, ele se levantou contra aquilo que estava acontecendo, ele não se conformou com essa história, ele não se conformou com essa situação. E aí o que acontece? Deus, ele chama Elias, né, depois, como o irmão Wallace explicou na semana passada, Elias falou, né, profetizou que não iria chover e tudo mais, e ficou sem chover durante 3 anos. Próximo ao fim desses 3 anos, Deus, ele chama o profeta Elias, e ele fala, Elias, se levante e vai se encontrar com o rei Acabe. Olha o nível, irmãos, isso aqui é quase como se fosse Deus falando para Ananias, vai se encontrar com Saulo, porque assim, Acabe e Jezabel, eles estavam perseguindo todos os profetas que eram de Deus, perseguindo e matando. Então, olha a ousadia, Deus falou para Elias, se levante e vai se encontrar com Acabe. Mas Elias não temeu, irmãos. Ele falou, tudo bem, Senhor, eu vou me encontrar com Acabe. E assim que ele se encontra com Acabe, e por que Deus mandou ele se encontrar com Acabe? Porque estava chegando o tempo que Deus queria fazer chover. Só que antes de descer essa chuva, era necessário Deus fazer um mover ali no meio daquele povo, antes de receber a bênção, vamos dizer assim. Então Elias se encontra com Acabe e ele já propõe um desafio. Assim que Acabe viu Elias, né, já chamou ele de perturbador de Israel. Eis aqui o perturbador de Israel. E aí ficou aquela rixa, né? E eu fiquei imaginando Elias respondendo assim, olha, se tem alguém perturbando Israel, não sou eu. É o senhorzinho aí, não estou perturbando ninguém. Olha o que você está fazendo com essa nação. E Elias, ele se indignou com aquela situação, irmãos, e ele propôs um desafio. Que desafio é esse? Ele falou para Acabe o seguinte, Acabe, vamos fazer o seguinte, vamos direto ao ponto. Eu quero que você me encontre em cima do Monte Carmelo. Você com todos os profetas de Baal, a saber, 450 homens. E também 400 sacerdotes da deusa Aserá. Eu quero que você leve esses 850 sacerdotes para o monte, porque eu vou me encontrar com eles lá e você vai ver o que vai acontecer. E Acabe, eu creio assim que não pôde nem rejeitar, porque era da vontade de Deus que isso acontecesse. Acabe concordou. E aí, irmãos, eles subiram todos para esse monte, todos os profetas e o próprio Elias. E aí, olha que interessante, aí eu quero que você leia comigo o capítulo 18, vamos ler do 21 ao 26. Se o pessoal do som puder botar aqui para mim, fica melhor para eu ler. Isso. 1 Reis 18, versículo 21,
Elias, diante de todo o povo de Israel, porque ele chamou o povo de Israel também, esqueci de comentar isso. Ele chama os sacerdotes e também chama todo o povo de Israel. E fica todo mundo assim, o que está acontecendo? O que vai acontecer aqui? Por que ele está convocando todo mundo? Sendo que a maioria ele odiava ele, tá, gente? Então ele convoca o povo, e isso é que ele começa a dizer no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Pode passar. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Pode passar. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. 26. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam, dançavam sobre o altar que se tinha feito. Somente até aqui. Então, irmãos, o que está acontecendo nesse contexto aqui? Elias, como profeta de Deus, ele se depara diante daquele povo e indaga: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? E é interessante que a lição ela explica aqui o que significa cochear. Eu achei muito interessante. Cochear vem de coxo, de um andar coxo. O que é uma pessoa coxa? Uma pessoa que tem uma deficiência, né? Não anda direito. E o interessante é que uma pessoa, assim, o coxo, quando ele anda, ora ele inclina para o lado de cá e ora ele inclina para o lado de lá. Ele não consegue ter um andar firme e equilibrado. Então era assim que o povo de Israel estava. Ora adorava a Deus, ora adorava Baal e a deusa Acera. Eles estavam assim: quem é o Deus verdadeiro, a quem temos que adorar? Isso por causa da influência de Acabe. E aí, irmãos, Elias, ele chama o povo à atenção: olha, vocês precisam decidir hoje. Se é Baal que vocês querem seguir, então segue. Mas se é o Senhor, então segue o Senhor, não fica lá e cá. E é interessante, irmãos, porque, como o irmão Wallace fala, vou usar o jargão dele, abrindo um parêntese, trazendo para os nossos dias atuais, quantas pessoas há, infelizmente, dentro da igreja assim? Uma hora está aqui, outra hora está lá fora. Uma hora serve a Deus, outra hora já não serve mais. Decide o que você quer. A gente precisa decidir. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como, só dá para ter um Senhor na sua vida. Se você considera que Deus é o Senhor, então se enraiza na igreja, se enraiza na sua fé e permanece. Agora, se você não quer, não fique. É melhor do que ficar assim, em dois pensamentos, se decida. E é isso que Elias pediu para o povo: se decida hoje o que vocês querem para a vida de vocês. E aí o Elias, ele já propõe ali o desafio. Que desafio é esse, irmãos? Que profeta corajoso. Ele falou assim, olha, eu acho que nós vamos terminar de ler ainda, mas em resumo, tá dando um pouquinho de microfonia aqui. Mas em resumo, o que Elias propôs? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver hoje quem é o Deus verdadeiro. E ele fala: tragam 2 bezerros. Tragam 2 bezerros. Um bezerro vai ser de vocês e um bezerro vai ser meu. Gente, ele estava sozinho, hein? Estava ele e um ajudante contra uma multidão de sacerdotes. E ele fala: um bezerro é de vocês e um bezerro é meu. E qual é o desafio? Vocês vão ter que montar um altar para vocês aí e pedir, mas não taca fogo no bezerro. Só monta o altar de vocês e eu vou montar o meu altar aqui. E ficou assim. E nós vamos continuar a história. O versículo 29. Deixa eu me ver aqui.
Isso, irmãos. Porque qual era o propósito? O propósito era que o Deus verdadeiro, o Deus que respondesse com fogo naquele holocausto, naquele sacrifício, seria o Deus verdadeiro. Então eles estavam ali naquela luta, num confronto entre deuses, vamos dizer assim. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E vamos ler o 29, olha. Vamos ler agora do 29 ao 30, tá? E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram. Quem profetizou? Os profetas de Baal. Profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar que estava quebrado. Ou seja, irmãos, o povo, os profetas de Baal, eles ficaram de manhã até a tarde clamando o Deus deles. Clamando lá. E, gente, é bizarro. É bizarro quando você lê a história. A gente vai detalhar melhor. Mas, olha, eles ficaram gritando, clamando. Eles se cortavam, sangravam, pedindo ali que o Baal descesse com fogo e nada. E é até engraçado, tem que segurar para não rir. Porque Elias começa até a caçoar deles. Fala, ué, cadê? Grita mais alto para o seu Deus ouvir. Às vezes ele está no banheiro, às vezes ele está dormindo. Então grita aí para poder despertar Baal. Acho que ele deve estar no banheiro, ele é muito culpado, né? Enfim, irmãos, chegou a tarde e nada de responder. Aí é onde Elias fala, ó, tá, já deu o tempo de vocês, agora é minha vez. Ele chama o povo, ó, chega aqui pertinho de mim. E aí o povo se achega perto de Elias. E é o versículo 30, olha. Elias, ele não usou o mesmo altar que os profetas de Baal usaram, não. Ele consertou o altar para oferecer ali o altar ao Senhor. E aí ele pegou 12 pedras, estou lendo 31. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinha os nomes dos filhos de Jacó. E com essas pedras Elias construiu um altar de adoração ao Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse, encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E ele vai pedir para fazer isso, jogar água 3 vezes. 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 38. Então, irmãos, caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. Pode passar. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Somente tem aqui. Então, irmãos, não é novidade. O nosso Deus, ele respondeu. Porque só há ele. Não há outro Deus além do nosso Deus. E aí, irmãos, dentro dessa leitura, agora você já conhece um pouquinho a história, ainda tem a segunda parte da lição que nós vamos estudar sobre Elias, mas no começo agora a gente vai ficar com esse texto. Na lição de hoje, a gente vai aprender 3 princípios fundamentais com a vida de Elias. 2 desses princípios estão dentro dessa história. E o primeiro deles que eu queria comentar com vocês, que tem a ver com o primeiro tópico aqui da lição, é que nós precisamos nos posicionar contra a idolatria e qualquer outro tipo de pecado. Como o pastor falou aqui antes mesmo de eu subir, nós precisamos profetizar. Profetizar vem de quê, irmão? Vem de ser profeta. Todos nós, eu creio assim, que Deus ele nos chamou para sermos profetas. E assim, imagina no exemplo que eu dei aqui da igreja, se tivesse um Oxum aqui. Se ninguém se levantar para falar contra aquilo, imagina só, vai ficar todo mundo seguindo esse mesmo caminho. Então é necessário que alguém se levante e fale: opa, isso não está certo.
É necessário que alguém se permita ser instrumento de Deus, para Deus revelar ali a verdade, a justiça, e foi isso que Elias fez. Ele olhou toda aquela idolatria, viu que ele estava em menor número, porque era praticamente só ele, mas ele não desistiu, ele não desanimou, porque ele sabia que quem tinha que estar do lado dele já estava, e era Deus, e Deus era muito maior do que qualquer um daqueles outros profetas, sabe? Elias sabia em quem ele cria, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E a primeira lição que a gente tem com Elias é essa: a gente não pode se conformar com idolatria. E nem qualquer outro tipo de pecado. Não dá. E aí, falar sobre idolatria é interessante, por quê? Porque nossa primeira reação é achar que isso é algo lá do passado. Ah, isso foi lá, só no passado. Mas só que não. Isso, às vezes, isso está presente nos nossos dias hoje também. É claro que às vezes não vem, é muito escandaloso trazer uma imagem de Oxum para cá, para dentro. Mas você sabia que muitas vezes, se você e eu não vigiarmos, a gente traz ídolos para cá, aqui dentro? E aí eu queria propor a vocês uma pergunta, eu queria que vocês me respondessem. Olha só, vamos refletir juntos? Quem seriam os ídolos, os deuses da nossa geração? Naquela época era Baal, era Aserá. Mas na nossa geração, o que poderia ser um ídolo? Que poderia estar na nossa vida ou tentando entrar nas igrejas e a gente não está percebendo? Queria que vocês interagissem comigo. O que vem à mente de vocês? O que poderia ser um ídolo na nossa geração? E a gente não percebe? Celular, tecnologia, mas o quê? Vamos pensar no que é um ídolo, né? O que é ídolo? Ídolo pode sim ser uma estátua de madeira e de ouro, mas, em geral, irmãos, ídolo, tem até uma definição interessante aqui na revista, que fala que... Deixa eu só ver aqui onde que está. Aqui, ó. No sentido amplo, a idolatria pode indicar veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição ou qualquer ambição que tome o lugar de Deus, ou que diminua a honra que devemos dar a Ele. Isso é idolatria. Caramba, Isabelle, não é só sacrificar animais a outros deuses, não. É você colocar qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição no lugar de Deus. Então, que ídolos poderiam estar presentes na nossa geração de hoje? Muitos, então. Todo mundo está calado. Fala aí, gente. Futebol. Sabe um que já vem na minha mente? Quando eu penso? Dinheiro. Dinheiro. Inclusive, o próprio Jesus já falou, não falou? Não tem como você adorar a Deus e adorar a Mamon. Não tem como ter dois senhores. Sim, Mamon. É o Deus que representa o dinheiro. Sim. É. Irmãos, então, vai falar que isso não existe, irmãos? E não é só crente, não. Ou melhor, não é só gente do mundo, não. Às vezes, crente, dentro da igreja, prioriza mais o dinheiro do que o Senhor. Estou mentindo? Prioriza mais o trabalho do que o Senhor. O trabalho pode ser um ídolo nas nossas vidas se nós não vigiarmos. O celular, como eu falou, entretenimento. Às vezes, quem sou eu para julgar? Cada um com sua consciência. Mas, poxa, às vezes tem que buscar a Deus e troca a Deus por um jogo, por um filme, por qualquer outra coisa. Ah, Isabelle, você está sendo radical. Não, isso é ídolo. Se aquilo ali tem mais, se você dá mais amor àquilo do que a Deus, aquilo é um ídolo para você. E é necessário você se despertar, porque você está pecando. Então, irmãos, na nossa geração, tem muitos ídolos. E aí, entra a questão, como que a gente está lidando com isso? Quem é que domina seu coração? Quem é que domina seus desejos? Quem é que domina o seu amor? É Jesus? É Jesus? Naquela época, era Baal e era Aserá que estava dominando o coração do povo. Nos nossos dias, ninguém mais adora Baal. Mas se nós não vigiarmos, a gente fica adorando esses deuses que tem por aí. Então, é uma coisa para nós refletirmos. Isso, além, irmãos, da quebra de... Botei aqui, ó, além da quebra de... E a quebra de valores que tem acontecido na nossa geração. Porque eu falei aqui, né, a gente tem que se posicionar contra a idolatria e qualquer outro tipo de pecado. O cristão, irmãos, eu já lembro do irmão Eduardo, quando ele pregou no domingo. O cristão, ele não pode ser aquele tipo de pessoa que só para não ficar mal com o outro, concorda com tudo que o outro fala, concorda com a opinião dos outros. Não dá para a gente ser assim.
Se é errado, irmão, é errado e ponto. Você tem que se posicionar. Você tem que ser como Elias, denunciar o pecado. Não é condenar as pessoas, não. Mas é você mostrar que você não concorda com isso. Sabe, porque quem cala, consente, concorda? O irmão Eduardo falou no domingo que ele trabalha com comércio e ele conversa com algumas pessoas, mas ele sabe que tem algumas conversas que não convém ele como cristão conversar. Então ele, se posiciona. Agora, quantos crentes no nosso meio, não no nosso meio aqui, eu falo em geral, às vezes só para não ficar mal com fulano, com ciclano, não, tudo bem essa brincadeira de mau gosto, tudo bem, só para não ficar mal com o outro. Tá certo essa atitude, irmãos? Não, não está. Era assim que estava o povo de Israel. Não, vamos adorar Baal, né? Acaba fazendo isso, vamos ficar para não ficar mal com ele, né? Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que se posicionar contra o pecado, contra a idolatria, contra o que quer que for. Então essa é a primeira lição que a gente aprende com Elias. A sermos pessoas assim íntegras na presença de Deus. Se é sim, sim, é sim, sim. Se é não, não, é não, não. A gente não pode ficar cocheando em dois pensamentos. Temos que ser firmes como Elias. A segunda coisa que a gente aprende, que é o segundo tópico aqui, a oração de Elias. Muito forte, irmãos. E aí o tópico 1 aqui da revista fala, né, os preparativos de Elias. Elias, ele teve todo um cuidado, irmãos, de como erguer o altar do Senhor ali. E sabe o que é interessante? Quantas vezes algumas pessoas reclamam que Deus não responde? Deus não responde, Deus não responde. Você sabia que às vezes é porque a gente não está erguendo o nosso altar da forma correta? Da forma como Deus deseja? Porque o Senhor responde, irmãos. Ele está sempre disposto a responder. Imagina que se Elias não tivesse preparado todo o altar, tido todo o cuidado de fazer tudo conforme o Senhor mandou, será que Deus teria respondido? Não sei. É interessante que uma vez, falando sobre Elias, eu já lembro de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, já falei na igreja várias vezes, de Leonard Ravenhill, que uma vez perguntaram para ele assim: Leonard, eu li a Bíblia assim e às vezes me vem uma dúvida, cadê esse Deus de Elias, sabe? O Deus que manda fogo cair do céu, o Deus que Elias, né, ele deitou em cima do filho daquela viúva e ele ressuscitou, cadê esse Deus que faz esses milagres e tal? E aí, fantasticamente, Leonardo virou para a pessoa e falou assim, a sua pergunta está errada. Você não tem que perguntar cadê o Deus de Elias. Você tem que perguntar cadê os Elias de Deus. Porque Deus não mudou. É a geração que muda, são as pessoas que mudam. Então é muito fácil a gente virar para Deus e culpar. Cadê seus milagres? Cadê isso, Deus? Cadê aquilo? Tá, mas cadê você se posicionando? Cadê você se consagrando? Cadê você buscando? Cadê você jejuando? Cadê você consagrando e restaurando o altar? É muito fácil a gente jogar para Deus a culpa. Então, se às vezes os milagres não acontecem no nosso meio, a culpa é nossa, por falta de dedicação e consagração nossa. E aí, isso já é a primeira coisa que a gente aprende aqui com a vida de Elias. Deus respondeu a Elias, mas por quê? Porque ele era um homem dedicado, consagrado, ele edificou ali o altar do Senhor, e a gente tem que seguir o exemplo dele. Senhor, eu vou edificar o meu altar também, eu vou me consagrar. E aqui no nosso meio tem pessoas que fazem isso, e eu sei que Deus usa vocês como já usou Elias. Opera milagre através da vida de vocês, como operou através da vida de Elias. E isso é lindo, irmãos. E ali é interessante, eu nem estou vendo o que os irmãos estão colocando aqui, mas Deus respondeu Elias. Eu acho isso muito lindo, irmãos, porque quando se trata de honrar o nome de Deus, o Senhor, ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer, ele não se deixa zombar. E em cima daquele monte ali foi colocado um confronto. Quem é o Deus verdadeiro? E você vê, Elias não teve nenhum pingo de dúvida. Será que Deus vai responder? Será que eu vou passar vergonha aqui? Caramba, não, ele foi com fé, ele foi com ousadia e coragem. Falou, Deus vai responder. Deus vai, não tem outra resposta. Eu conheço meu pai. Ele vai responder, ele vai mandar o fogo. E quantas vezes a gente fica duvidando, será que Deus, será que não sei o quê? A gente tem que tirar essa dúvida do nosso coração e crer no nosso Deus, crer no caráter do nosso Pai. E eu queria, irmãos, compartilhar até uma experiência que eu passei sobre isso. Porque eu já conversei, já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas de religiões diferentes. Já conversei com pessoas espíritas, já conversei com pessoas que são da maçonaria, já conversei com ateus, são os que eu mais gosto de conversar. Já conversei com
com feiticeiros, da Wicca, já conversei com muitas pessoas. E teve uma vez que eu conversei com um rapaz, e ele era da Wicca, né? Quem não sabe, a Wicca é uma religião politeísta, de feitiçaria. E eles têm 2 deuses, se não me engano. E aí eu estava conversando com esse rapaz, porque eu fiz uma publicação no Facebook, e ele foi lá e comentou alguma coisa assim contrária. Eu chamei ele no privado e fui conversar com ele. E aí, conversando, eu descobri que ele já tinha sido da igreja, mas ele disse que se desviou porque se decepcionou e porque a igreja maltratou ele e não sei o que lá. E ele se afastou e foi para a Wicca. E aí eu falei, meu Deus, me dê aqui palavras. Eu comecei a evangelizar aquele jovem. Comecei a compartilhar com ele as experiências que eu já tinha tido com Deus, essas experiências sobrenaturais. E, irmãos, foi a minha primeira experiência, assim, conversando com uma pessoa politeísta. O que é politeísta? Uma pessoa que acredita em mais de um Deus. Nós somos monoteístas. A gente acredita que só há um Deus verdadeiro, não existe outro. Para nós não existe Deus, que é o maior, e os outros que são menorzinhos. Nós não acreditamos nisso. Só há Deus. O resto é o diabo fingindo que são deuses. Para nós aqui, nós cremos nisso. Então foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa que era politeísta. E aí, irmãos, eu me choquei. Porque enquanto eu compartilhava as experiências que eu tinha com Deus, sabe o que ele fez? Ele virou para mim e falou assim, ah é? Mas eu também tenho experiências com meus deuses. A minha deusa já fez isso, isso, isso por mim. A minha deusa, eu já vi ela não sei o que, não sei o que lá. A minha deusa, não sei o que. Eu fiquei tipo, e agora, Deus? Como que eu consigo provar que o Senhor é o de verdade e que aquilo era demônio? Como, Senhor? E ficou uma rixa. Ele não ouvia nada do que eu dizia, porque ele falava que a experiência que eu tive, ele também teve com o Deus dele, e ficou aquela briga. Eu me senti num ringue. Deus e aquele Deus. Eu falei, caramba, cara. Aí, irmãos, é exatamente essa história de Elias. Eu falei, Senhor, entra com providência. Mostra para ele que só há o Senhor. E assim também acontece com os muçulmanos, irmãos. Eu já tive a oportunidade de conversar com um muçulmano, a gente não falou muito de religião. Mas se você sentar para conversar com um muçulmano, não dá para provar pela letra, tão somente, que Jeová é Deus. E Alá não é Deus, não dá. É só Deus mesmo descendo do céu com fogo para mostrar para eles, ó, Maomé está errado. Jesus não é só mais um profeta, Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar, existe um inferno sim, toma cuidado. Não é para casar com um monte de mulher, não, o céu, porque eles acreditam nisso, irmãos. Que assim, não existe um salvador para eles são salvos pelas obras, tem que ser uma pessoa boazinha, e quando eles morrerem, Alá vai recompensá-los no céu com muitas riquezas e mulheres. É isso que o islamismo prega, e eles vêm da mesma raiz teológica que a nossa, eles creem em Abraão, eles creem em Isaac não. Assim, eu sei que eles creem na Bíblia também, eles creem em Jesus, só que não da forma como a gente crê, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles acham que Jesus é só mais um profeta, e que quem trouxe a verdade é Maomé. E se você for ver, irmão, cada religião tem um jeito de pensar, tem um Deus lá. E eu fico assim, Senhor, eu queria que tivesse um medidômetro para mostrar quem é a verdade. Eu queria, Senhor, cria um medidômetro para mostrar quem é o Deus verdadeiro aqui. Mas é muito interessante, mas porque isso que Elias passou aqui, eu sei um catiquinho do sentimento, dessa briga entre quem é o Deus verdadeiro e quem não é. Inclusive, essa é uma passagem que eu gosto muito, e uma outra que tem muito a ver é a passagem de Moisés diante de Faraó. Não sei se todos aqui conhecem, mas quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés tinha que convencer Faraó a deixar o povo ir. Então Deus ele fez com que Moisés fizesse alguns sinais para mostrar que Moisés tinha Deus e convencesse Faraó. E aí, irmãos, teve uma vez que Moisés se apresentou diante de Faraó e Deus falou, ó, esse cajado que você tem, joga ele no chão e vai virar cobra. Aí Moisés falou, tudo bem, Deus. Moisés chegou lá diante de Faraó, ei, Faraó, tudo bem? Então, quero te mostrar uma coisa. Pegou a vara lá e jogou. Então, tipo assim, tá vendo? Deus está comigo, olha esse milagre, se transformou numa cobra. Sabe o que Faraó fez, irmãos? Os sábios olharam, mal ele sabe que a gente também sabe fazer isso. Pegou duas varas, falou, olha aqui, ainda faz melhor. Pegou 2 varas e as 2 se transformaram em cobra. Com que poder que eles fizeram isso? Satanás puro, irmãos. Só que ele mostra, cara, era o Deus do Egito lá, Sete, sei lá qual é o nome dos caras, se transformou em cobra. Mas eu gosto muito, irmão, porque Deus não se deixa escarnecer.
Quando Deus entra na batalha, irmãos, ele não perde. Não perde. Esses dias, ontem, Gabriel me falou uma parada muito legal que eu não sabia. Sobre, que está dizendo lá em, oh meu Deus, em Isaías, quando os serafins têm a visão de Deus no trono. Gabriel comentou comigo que eu acho que no texto fala que o manto do Senhor é muito largo e se estende por todo o templo, uma parada assim que ele falou. E ele estudou lá que isso é uma alusão a um costume que havia na época, onde que, tipo assim, cada batalha que o rei vencia, ele pegava um pedaço de pano e remendava ao manto. E cada batalha que ele vencia, ele pegava e remendava aquele manto, e o manto ficava grandão, né? E aí, nessa passagem aí dos serafins, olhando a Deus, fala que o manto do Senhor era tão grande que se estendia sobre todo o trono. Ou seja, Deus não perde, irmãos. Ele não perde nenhuma batalha. É vitória atrás de vitória. E aí, voltando à história das cobras, o que acontece, irmãos? Aí eu queria estar lá para ver, sério mesmo, eu ia ficar torcendo. Bota as 3 cobras para brigar, 2 contra uma. O que acontece? A cobra do Senhor engole as 2. Engole, come. E agora? Cadê suas cobrinhas? Meu bastão que está aqui e o de vocês. Então, assim, é claro, Faraó se convenceu? Ainda não, infelizmente. Mas você vê, Deus, ele revela quem ele é o tempo todo. E assim como aqui no povo de Israel, Deus não deixou Elias passar vergonha, não. Ele honrou a fé do servo dele. Falou, eu vou descer com fogo. E interessante que uma vez eu vi uma pregação, não lembro quem foi, mas me disseram assim, irmão, abre aspas, irmãos, vocês não acham que Satanás estava ali com fósforo para botar o fogo naquele altar? Você acha que Satanás, para os profetas de Baal clamando lá, estava Satanás tentando com isqueiro para botar fogo naquele troço, mas Deus falou, não vai ter fogo aí não. Porque, irmãos, diabo obedece a Deus. Até o diabo obedece o Senhor. O diabo vai até onde o Senhor permite. E aí Deus falou, não, hoje meu nome será glorificado, esse povo todo vai voltar para mim. Esses pensamentos que estão se cocheando vão acabar hoje. Inclusive, se há alguém aqui no nosso meio que está cocheando o pensamento, se prepara, porque Deus vai mostrar para você que Ele é Deus da sua vida para você se decidir. Se prepara, porque não é tempo, irmão, da gente ficar cocheando em 2 pensamentos, não. Então, irmãos, isso é muito interessante. O Senhor não se deixa escarnecer. Toda vez que um servo dele se posiciona para fazer as coisas certas, para entrar na brecha, o Senhor não desampara os seus. E aí, uma última coisa que a gente aprende nesse tópico 2 aí da oração de Elias, você vê nitidamente a diferença entre a oração de Elias, o clamor de Elias e o clamor dos profetas de Baal. Há uma diferença gritante, irmãos. Eu queria até ler com vocês, rapidamente, o versículo... versículo 27. Vamos ler do 27? 27 ao 28. Olha que interessante. Capítulo 18, 27. Do 27 ao 28. E sucedeu que ao meio-dia zombava. Quem zombava? Elias. Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa para fazer. E que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Pode passar. E eles clamavam, os profetas agora, os profetas de Baal, e eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. Olha só o que aquela gente estava fazendo. Esse eu li foi o 28. Então, olha só o clamor, aquela gente ficou de manhã até de tarde, gritando, clamando, se mutilando e nada. Até que, olha só como é que foi a simples oração de Elias, não precisa nem ler, nós já lemos, né? Ele chegou e falou, Senhor, eis-me aqui. Olha a situação. Irmãos, foi uma oração simples, ele não rodou no mistério, ele não fez muita coisa, ele clamou o Senhor. E aí é muito interessante, irmãos, porque o que a gente aprende com isso? Deus está na simplicidade. Na hora de você orar, para você ser atendido por Deus, basta você ter isso daqui, quebrantado. Não precisa de muita coisa. Não precisa você ser rico, não precisa você ser nem sacerdote. Agora, até uma criança Deus ouve. Antigamente, eram só quem estava lá no templo que Deus ouvia, mas hoje em dia, Deus ouve a todos nós.
Basta você fazer uma simples oração e Deus já te ouve. Assim, não tenho nada contra quem faz isso, mas, por exemplo, para Deus ouvir essa oração, não precisa você subir nenhuma escadaria de joelhos. Não precisa. Basta você se ajoelhar e falar com Deus com sinceridade de coração e Ele te responde. O mesmo Deus está no monte, está no seu quarto, está na igreja. Só muda de lugar. Mas o que importa é aqui. O coração está limpo, o coração está disposto para clamar ao Senhor com sinceridade. Mas Ele está em qualquer lugar, o Senhor. Então, irmãos, vamos lembrar aqui, o primeiro tópico que a gente aprendeu com Elias é que nós temos que ser profetas na nossa geração. A gente não pode se conformar com idolatria nem com pecado nenhum. Você vê, infelizmente, muitas igrejas aí, deixando o mundo entrar na igreja para atrair jovem, para agradar membros, e não prega a verdade, não prega contra o pecado. Adultério, irmãos, é errado e acabou. Mentira, irmãos, quem me conhece sabe. Eu vivo dizendo, o diabo é pai da mentira. Só uma mentirinha. Só mentirinha não. Quem mente é filho de Satanás. Ai, que pesado. Está na Bíblia. A gente tem que ser firme, irmãos, com os princípios de Deus. Não dá para a gente ficar, não tem problema não, nada a ver. Não, tem a ver sim. Eu sei que essas coisas assustam, mas o Senhor nos chamou para viver em santidade. Amém? Então a gente aprendeu isso, precisamos ser profetas na nossa geração, lutar, nos posicionar contra a idolatria e qualquer outro tipo de pecado. E nós também aprendemos com a oração de Elias. Aprendemos que Deus responde quem clama com sinceridade, quem se coloca ali na brecha para buscar, para defender o nome do Senhor, o Senhor responde. E não precisa de muita coisa, não precisa se cortar, não precisa você raspar o seu cabelo, não precisa você dar 10 mil reais, não precisa. Precisa ter isso aqui sincero. Precisa ter isso aqui quebrantado. Precisa dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. É só isso que precisa. É mais simples do que parece. E aí, irmãos, a gente já está caminhando para o final. A gente vai fazer agora, vamos continuar a história. Depois que Elias, o fogo cai do céu ali, o que acontece? Ele vai atrás dos profetas de Baal e mata todos eles. Sim. Ele mata todos eles, extermina-os, até porque se Elias perdesse, Elias que seria morto, né? Então, ele faz isso e o que acontece, irmãos? Começa a vir o barulho da chuva. A chuva que estava já há 3 anos sem cair, porque como o irmão Wallace bem falou na semana passada, Baal era conhecido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E Deus foi logo no ponto fraco, vai ficar sem chuva, porque Baal não é nada, quem manda a chuva sou eu. Quem manda na fertilidade sou eu, não é ele. Deus deixou 3 anos aquele povo perecendo, com sede e tal. Mas assim que aquele conserto foi feito, porque às vezes é assim, irmãos, antes de chegar ao nosso milagre, tem que haver um conserto. Tem que haver um conserto em nosso meio, antes do milagre, antes da chuva descer. Porque se a chuva desce e não houve o conserto, não vai dar certo. O Senhor conserta primeiro e depois é que vem o milagre. Às vezes a gente até reclama, né? Ai, Deus, cadê o meu milagre? Cadê a minha bênção? Se preocupa mais com o seu conserto. Se preocupa mais em como está o seu altar diante de Deus, porque a chuva, no momento certo, ela vai descer. Então, irmãos, enfim, a chuva tão esperada. Imagina ficar 3 anos sem chover, irmão. Eu não sei, não tenho noção, mas deve ser muito ruim ficar sem água, ficar sem os plantios. Mas, enfim, essa chuva desce. Elias, ele sobe para o Monte Carmelo, ele se prostra diante de Deus e ele fala para o seu ajudante, vai lá na parte que mira para o mar e vê se está acontecendo alguma coisa. E aí o ajudante vai lá, olha, não tem nada acontecendo lá não, Elias. Vai de novo. Nada. Fez isso 7 vezes com o homem, coitado. Na 7ª vez que ele foi, falou, então Elias, eu estou vendo uma nuvem. Assim, tamanho da mão de um homem. E é como fala a música, né? Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Chegou, a chuva do Senhor já estava chegando, né? E aí Elias, ele fala, Acabe, vai comer, vai lá para sua casa, né? E aí Acabe pega uma carroça e ele vai em direção ao seu palácio, né, para se alimentar.
E é curiosa essa parte da história, porque fala que Deus ele unge Elias de uma tal forma que Elias ele consegue correr de tal modo que ele ultrapassa a carroça, ele corre mais rápido do que a carroça, e ele chega na frente de Acabe, isso mesmo. Irmãos, quando Acabe chega em casa, ele encontra lá, desculpa o termo, a endemoniada Jezabel. E aí ele vai conversar com ela, falar, ó, Jezabel, aconteceu isso, isso e isso. Porque a mulher não estava lá, Jezabel não estava lá. E aí, irmãos, Jezabel ficou irada, ficou furiosa. E o que ela fez? Ela decidiu escrever uma carta e mandar para Elias. E ela fala assim, olha, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ela diz assim, ó, capítulo 19, versículo 2. Vamos ler aqui, ó. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Pode passar para o próximo. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Então, irmãos, o que aconteceu aqui, pode deixar aí no quadro, tá? Jezabel manda uma carta e fala, Elias, você tá morto. Você vai ver, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. E aí, irmãos, é muito interessante que Elias, quando ele recebe aquela carta, ele teme a morte, ele teme aquela situação e ele foge. E aí é o que nós vamos ler também, o versículo 4, pode deixar no 4, vamos ler do 4 em diante. Ele foge, 19, capítulo, verso 4. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, no seu interior, a morte, e disse, já basta, ó Deus, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Pode passar. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Somente até aqui. Então, irmãos, eu li essa passagem, estava estudando em casa, eu fiquei, mas Deus, por que ele ficou assim? Por que ele tomou essa atitude? Até que eu conversei com algumas pessoas também para me ajudar a compreender, e eu compreendi, irmãos, pela graça de Deus. Eu queria compartilhar isso com vocês. O que acontece? Vamos nos colocar no lugar de Elias. Ele acabou de vir de um confronto muito grande, de uma batalha muito acirrada. Batalha esta que não foi apenas física, mas foi principalmente espiritual. Como o pastor havia dito aqui anteriormente, a nossa luta não é contra mas contra. Irmãos, se tinham 850 profetas ali de Baal e só Elias do Senhor, imagina também no mundo espiritual quantos demônios estavam lá daquele lado, quantas brechas estavam sendo dadas ali é igual uma pessoa falou para mim, aquilo ali estava, o reino de Israel estava como se fosse um império de demônios praticamente. Eram demônios ali por trás daqueles sacerdotes, por trás de Jezabel, regendo toda aquela nação e levando todo aquele povo a se corromper em idolatria. E você imagina, Elias se posicionando contra todas essas hostes da maldade. Você é crente, você sabe como é que é difícil lutar contra o inimigo. Agora imagina contra o inimigo de toda uma nação. Foi uma guerra muito cansativa, uma guerra muito acirrada. É claro que o Senhor estava com Elias, havia anjos também, eu creio, guerreando do lado de Elias, mas ele é humano. E ele sentiu ali aquele cansaço. Então você imagina, foi uma coisa gloriosa. Deus desceu do céu com fogo. Aquele povo que estava todo cocheando em dois pensamentos se despertou e falou, só o Senhor é Deus. Se ajoelharam e falaram, não chega de Baal, chega dessa palhaçada, a gente vai se consertar. Só o Senhor é Deus, toda a nação ela vai se convertendo ao Senhor. E eu imagino Elias como quem assim, está desfrutando de uma vitória. Nossa, glória a Deus.
O povo de Israel agora vai se endireitar, algo novo vai acontecer, vai tudo dar certo agora. O Senhor é vitorioso, deu tudo certo. E de repente, quando ele está saindo de uma luta vitoriosa, com expectativa de que algo ainda melhor aconteça, de que continue tudo de bom acontecendo, de repente ele recebe uma carta ameaçando ele de morte. Qual foi o pensamento dele? Meu Deus, eu não sei se eu tenho mais força para mais essa guerra. Eu estou cansado. Eu achei que essa mulher pudesse agora, depois que ela viu o que aconteceu, eu achei que ela ia se converter, achei que ia dar tudo certo, mas, meu Deus, ela ainda insiste em lutar, ela ainda insiste em me perseguir, querer me matar. E ele fala, Deus, eu não sei se eu vou conseguir. E é interessante que ele fala, não sei se eu sou melhor do que os meus antepassados. É nessa passagem onde as pessoas, alguns estudiosos dizem que Elias ele passou por um quadro de depressão, um quadro de uma angústia terrível. E ele trouxe até a culpa para si. Sabe o que eu imagino que Elias pensou? Eu acho que eu não devo ter feito as coisas direito. Acho que eu não fui bom o suficiente, não fui melhor do que os meus antepassados, porque olha só, ela ainda está me perseguindo. Eu acho que não fiz as coisas do jeito certo. E ele começa a se menosprezar e falar, Deus, me mata logo. E irmãos, abrindo um parêntese, quantas vezes é assim nas nossas vidas? A gente está lutando, está guerreando. E aí quando a gente está próximo da nossa vitória, e chega a vitória, você acha, vou descansar. Agora já vai dar tudo certo. E aí você recebe uma carta. Tem mais guerra ainda pela frente. É cansativo, irmãos. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias ali se desanimou, falou, Deus, eu não aguento mais. Eu estou exausto. E foi por isso que ele pediu a morte, falou, Deus, eu não quero nem mais viver. Eu não vou conseguir continuar com isso. E aí, irmãos, é interessante, porque ele fica nesse estado, mas Deus, ele olha lá de cima, porque ele reconhece nossas fragilidades. E aí é interessante, lembra que eu falei que eram duas coisas? A primeira é lutar contra a idolatria, contra o pecado, entender que Deus responde nossas orações. E a terceira que eu coloquei aqui, que tem a ver com o terceiro tópico da lição, é que Deus usa seres humanos. Ah, Isabela, eu sei, normal. Só que essa frase é mais profunda do que parece. O que é um ser humano? É uma pessoa falha, uma pessoa cheia de defeitos. Existe algum ser humano perfeito, irmão? Só o Senhor Jesus. Aí você vê, às vezes você olha para você mesmo e fala, eu tenho muita limitação, eu tenho muito defeito. Não dá para Deus me usar, não. Que não dá. Ele não depende da sua perfeição para te usar, não. A perfeição está nele, a capacidade está nele. Você é só um instrumento. E é assim, irmãos. Interessante, eu queria até que o pessoal ali da mesa botasse o livro de Tiago, capítulo 5, verso 19. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias, ele era um homem como nós. Homem sujeito a paixões, assim como nós. Então você vê algo, ele foi um dos grandes homens de Deus da Bíblia inteira. Olha aí o versículo, ó. Irmãos. Irmãos, se algum entre vós, não sei se é esse não, acho que eu devo ter anotado errado, então. Passa para o 20. Depois eu vejo qual é a referência, mas o versículo fala isso. Elias era um homem sujeito a paixões assim como nós, era um ser humano normal. Irmãos, quem foi Elias? O cara que foi transladado, ele nem conheceu a morte, ele entrou na carruagem de fogo lá e subiu. A gente fala, caramba, Elias, top. Mas ele era ser humano, igual você aí, ó. Ficava gripado, ia ao banheiro, era falho, ó, pediu a morte. Então você vê, Deus pode te usar sim, tanto quanto usou Elias. E aí, irmãos, Elias, ele na fragilidade dele, eles acharam ali, ó, 5:17, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Entra até um pouco do que o pastor falou sobre profetizar aqui. Às vezes a gente fala, eu não sei se eu tenho fé, eu não sei se Deus vai me ouvir se eu profetizar, não sei se vai acontecer. Irmão, tenha fé. Pode falar, irmão.
Sim. Não ter mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Sim. Sim. Sim, todos nós tememos, isso é normal, irmãos. Por isso que é importante a gente tirar os olhos de nós e colocar os olhos no Senhor. Não é você e eu que importa, é Ele. Exato. Todos nós somos iguais, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É isso que a Bíblia mostra. Quando ela fala que Elias é igual a nós, é justamente para que a gente entenda que ele não é maior do que você, não. Todos somos filhos de Deus, todos somos iguais, passíveis de erro. Moisés, irmãos, era um homem seguro, totalmente seguro. Deus falando, você vai ser libertador. E ele, ai Deus, não, eu não sei falar. Quantas vezes a gente fica assim com Deus? Deus, eu não sei falar, escolhe outro lá, eu sou gago, sabe? Esse era Moisés, gente. A gente imagina Moisés assim, não, assim, seguro. Vai lá, Arão, fala com o faraó por mim. Deus escolhe gente assim, gente. Então, assim, há esperança para você, amém? Há esperança para mim, há esperança para todos nós. Para finalizar, irmãos, indo já para o final, Elias, ele levanta, come, bebe lá o que Deus havia alimentado, dado para ele comer. E ele vai para uma caverna, né? Muitas pessoas já conhecem essa passagem. O versículo 8, versículo 19, verso 8. Pode botar aí, por favor? 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem, para matirarem, né? E ele lhes disse, sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Você basta aí. Que aí Elias vai repetir a mesma resposta. Irmãos, só uma coisa eu queria comentar sobre isso, e aí eu já encerro. Que, como eu falei, né, eu estava estudando hoje com algumas pessoas, e uma delas teve uma revelação assim de Deus, que eu falei, caramba, eu nunca tinha reparado isso antes. Vamos lembrar, Elias estava ali, desanimado, pedindo a morte, o anjo vem e fala, Elias, levante, come, fala isso acho que com ele umas 3 vezes. Ele levantou e comeu, até que ele teve um pouco mais de força e foi caminhando por 40 dias lá, até que ele entra numa caverna e fica nessa caverna. E sabe o que é interessante? Deus foi atrás de Elias. Deus foi atrás de Elias. E aí, irmãos, é muito interessante, porque olha só como que é a pergunta. Deus entra na caverna, olha Elias lá e pergunta, o que fazes aqui, Elias? E aí a pessoa que teve noção da palavra, ela falou assim para mim, Isabelle, olha que interessante. Deus não disse, o que fazes aí, Elias? Ele perguntou, o que fazes aqui, Elias? Falei, Isabelle, quando a pessoa fala, o que fazes aí, Elias? Você imagina que a pessoa está do lado de fora. Ela está falando, o que você está fazendo aí? Aí dentro. Está do lado de fora.
Mas ele não pergunta isso, ele fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus estava dentro da caverna com ele. Irmãos, isso é fantástico. Quantas vezes a gente se esconde nas nossas cavernas e é algo tão tenebroso, escuro, que a gente acha que nem Deus vai lá. Nem Deus vai entrar aqui. Deus não vai gostar de ver o que está aqui dentro. Mas Ele entra. Ele não nos abandona em momento nenhum, irmãos. É como se Deus te perguntasse, se hoje você se encontra numa caverna, Ele te pergunta, o que você está fazendo aqui, nesse lugar? O que você está fazendo aqui nessa situação? Você achou que eu ia te deixar? Você achou que está no escuro demais que eu não fosse te alcançar? Engano seu, eu sou a luz. Não há treva alguma que eu não possa acessar. Não há lugar longe demais que eu não possa ir para te alcançar. Não tem como você fugir de mim. E a palavra fala disso no Salmo 139. Se eu for um alto monte, ou se eu descer debaixo da terra, se eu for em qualquer lugar, ali o Senhor está, eu não posso fugir da presença dEle. E é muito interessante entender isso, irmãos, que Deus, Ele é nosso amigo. Assim como Ele esteve do lado de Elias, aí você pode falar, mas Elias fez por merecer, né? Olha o que Elias fez para Deus, agora eu, quem sou eu? Você acha que Deus te ama pelas suas obras? Ele te ama porque Ele é o amor, Ele decidiu te amar. Não é por você ser bonzinho. O amor dEle por você é incondicional. Ele te amou antes mesmo de você fazer ou merecer qualquer coisa. Ele te ama. Independentemente de qualquer coisa, você e Elias para Deus, Ele ama da mesma forma. Então, se Deus entrou naquela caverna e foi atrás de Elias, o profeta dele, Ele também vai atrás de você quando você entra nas suas cavernas. Ele vai atrás de mim. E é muito interessante a gente crer nisso, irmãos, porque isso faz com que a gente se apaixone ainda mais por Deus, ame mais a Ele, sabe? Porque Ele é o nosso amigo. Ele está do nosso lado, Ele não nos deixa, mesmo quando a gente está depressivo, quando a gente está mal, quando a gente está querendo até mesmo a morte. Ainda assim, Ele está do nosso lado. O que você está fazendo aqui? Vamos para fora. Ainda tem mais coisa para você fazer. Eu vou te dar força. Vamos, come isso daqui, levanta. Deus está sempre ao nosso lado para nos animar. Amém, irmãos? Então, essa é a lição de hoje. Isso é o que nós aprendemos com Elias. Só para resumir, Deus opera milagres através de nós. Assim como o pastor falou, sejamos profetas sim, vamos profetizar. E assim como nós colocamos os 3 tópicos, nós precisamos nos posicionar contra o mal desse mundo, contra a idolatria, contra o pecado. Também precisamos ser pessoas que oram com coração sincero, assim como Elias orou. E também precisamos entender que Deus, Ele nos ama mesmo com as nossas falhas, com as nossas fragilidades. Porque assim como Ele fez com Elias, Ele também vai fazer conosco. Amém, irmãos? E eu agradeço essa minha oportunidade e peço que Deus fale ainda melhor a cada coração.